E nós estamos hoje aqui para apresentarmos a última lição desse trimestre aqui, que é a lição número 13 dessa revista, que tratou do assunto da raça humana, origem, queda e redenção. Então foi uma síntese, a revista foi uma síntese escrita pelo pastor Claudionor de Andrade, e ela é uma síntese sobre antropologia bíblica, sobre um pouco de ramartiologia, e hoje fecha a lição, o trimestre falando sobre soteriologia, sobre salvação. Na lição anterior, inclusive, a número 12, e ela foi lecionada inclusive pelo professor Hermano, foi falado sobre o Senhor Jesus Cristo, que é a base de toda a salvação. E hoje vamos falar propriamente sobre o resultado dessa salvação, o processo e o resultado dessa salvação no ser humano. Então a lição de hoje, o título dela, como eu falei, ela vai falar do novo homem em Jesus Cristo. O título dessa lição, e nós temos como texto áureo: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, verso 13. A verdade prática da lição: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. Na revista tem a leitura diária e tem a leitura bíblica em classe, que é em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 1 a 16. Eu não vou fazer a leitura inteira, porque é um texto longo, são 16 versículos, mas fica aí para você em casa, para você dar uma olhada no texto. É um texto bem conhecido, que é o João capítulo 3, e fala justamente desse assunto que nós vamos estar abordando. Estaremos nos prendendo basicamente aos 3 tópicos dessa lição, que, como eu falei, é uma síntese da nossa soteriologia evangélica, da nossa soteriologia que defendemos de forma tão minuciosa até. O autor da lição, como eu falei, ele tentou explicar pelo menos alguns desses principais pontos dessa soteriologia, e ele fez questão de enfatizar pelo menos 3 pontos importantíssimos para que nós compreendamos essa nova vida em Cristo. Ele fala sobre a regeneração, que é o novo nascimento, ele fala sobre a justificação e ele fala sobre a santificação. Ou seja, ele está falando dentro da ordem da salvação, da Ordo Salutis. Ele recortou, ele selecionou 3 desses grandes, dessas partes da ordem da salvação, para tentar explicar para nós essa grandeza da nova vida em Cristo. E aí, o primeiro tópico, portanto, ele pega o processo da salvação, portanto, e ele vai falar no primeiro tópico sobre o novo nascimento, o nascimento do novo homem, como ele colocou. No segundo tópico, ele vai falar da justificação do novo homem. E no terceiro tópico, ele vai falar da santificação do novo homem. Na nossa soteriologia protestante, evangélica, a nossa ênfase é de que existe os tempos da salvação, e dentro desses 3 tópicos que nós vimos aqui, 2 desses tópicos estão ligados ao que nós chamamos de ação imediata da salvação, ou seja, a regeneração, o novo nascimento e a justificação é um ato imediato que acontece os 2 ao mesmo tempo, no dia em que nós somos salvos. Já a santificação é um processo
E isso desde o início da nossa salvação até o fim, até o dia da nossa glorificação. Esse processo vai ser contínuo em nossas vidas. Então, entrando, portanto, no primeiro tópico, o autor ele vai fazer questão de elucidar 3 ou 4 grandes detalhes sobre o novo nascimento. O primeiro que ele elucida, o primeiro subponto, é que o novo nascimento ele enfatiza que nós somos nascidos não do sangue nem da carne, mas o nosso novo nascimento é efetuado pelo Espírito. O que é o novo nascimento? Isso é importante para que nós entendamos. O novo nascimento não é um processo, como eu já acabei de falar, é um ato imediato. No dia que nós somos salvos, em um instante nós somos nascidos de novo. Esse ato ele é feito pela pessoa do Espírito Santo em nós. Nós não nascemos por nós mesmos e não estamos nascendo. Em um dado momento, algo instantâneo, nós nascemos de novo pela operação do Espírito Santo em nossas vidas. E o que é esse novo nascimento? Alguns sinônimos de novo nascimento vão nos dar uma melhor compreensão do que é o novo nascimento. A Bíblia vai dizer que é recriação, que é ressurreição, que é nascimento do alto, para que nós entendamos o que é o novo nascimento. Ou seja, o homem que estava morto em seus delitos e pecados, como Paulo ele explica tanto em Efésios quanto em Romanos, o homem ele estava totalmente morto espiritualmente falando. Ou seja, era depravado espiritualmente, estava num estado totalmente afastado de Deus, insensível à vontade de Deus, inconstante, distanciado de Deus. Então, ele não tinha de maneira nenhuma prazer em fazer nada para Deus. O homem, nesse sentido, é morto espiritualmente. O coração do homem estava inclinado ao pecado, desejoso ao pecado, escravizado pelo pecado. O novo nascimento é essa recriação da natureza humana, em que o ser humano tem o coração transformado. A inclinação do seu coração ela é transformada. Logo, o homem que antes era inclinado ao pecado, quando ele nasce de novo, agora a inclinação, o desejo maior do seu coração é fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque houve esse novo nascimento, ele ressurgiu espiritualmente. Agora, ele tem uma nova vida, é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo, como Paulo diz. Então, esse novo nascimento, essa pessoa passa então a ter uma sensibilidade espiritual, passa a ter a comunhão com Deus, passa a ter uma mudança de estado, antes de um estado totalmente perdido agora para um estado transformado. Isso houve porque houve essa mudança no coração, uma mudança de inclinação, de tendência. Isso é o novo nascimento. E, como eu falei, é um ato instantâneo, efetuado pela pessoa do Espírito Santo. O autor ele é até enfático quanto a isso, no primeiro subtópico, quando ele fala dessa atuação do Espírito Santo no interior do ser humano, é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Um segundo detalhe elucidado pelo autor, nesse primeiro ponto, é o segundo subponto, que ele diz que nós nascemos de Deus, nós somos nascidos de Deus. É isso mesmo, foi Deus quem operou em nós. Como eu falei, nós não nascemos de nós mesmos, não é apenas uma ideia de comportamento por nós mesmos. É uma mudança efetuada por Deus em nós. Ele age em nós. E é interessante, no terceiro detalhe que ele elucida, ele pegando o texto, inclusive, de João, e ele enfatiza o nascido da água.
A Igreja Católica pegou o texto de João muitas vezes e pegou essa ideia do nascido da água para dizer que o novo nascimento era o batismo nas águas. O novo nascimento não é o batismo nas águas. O batismo nas águas apenas representa, o batismo nas águas apenas representa tanto a morte e ressurreição de Cristo, como representa também esse novo nascimento que aconteceu em nós. Quando alguém vai se batizar, não está nascendo de novo. Quando alguém vai se batizar, está proclamando para o mundo que nasceu de novo. Eu gosto de comparar o batismo nas águas com o anel que nós colocamos, que nós chamamos de aliança, representando o casamento. Isso daqui não é o casamento, mas representa o casamento. Então, um homem e uma mulher que colocam esse anel na mão esquerda, eles estão dizendo para o mundo: olha, eu sou casado porque eu amo alguém, eu me uni para uma pessoa para eu viver o resto da vida com ela. Então é apenas uma representação. A pessoa que foge de se batizar dá a mesma ideia de uma pessoa que foge de colocar o anel na mão esquerda, de proclamar para o mundo que ama realmente alguém. É a mesma coisa. Uma pessoa que foge de se batizar nas águas é porque ela não tem certeza do que crê. Essa é a ideia da grandeza do batismo nas águas nesse sentido. Ele representa essa salvação em nossas vidas. E por fim, nesse primeiro tópico, o autor fala de um último detalhe que ele nomeia de nascido do Espírito Santo. Na verdade, abre mais o precedente de falar sobre o tempo da regeneração ou do novo nascimento. A Assembleia de Deus, ela defende a perspectiva arminiana na área soteriológica. Logo, ela vai crer que a regeneração ela é precedida ou antecedida pela conversão. Claro que, quando eu falo aqui de antecedida, não estou falando numa perspectiva cronológica, mais ordinária, em ordem. Ou seja, porque tanto a conversão, quanto a regeneração, quanto a justificação, quanto a adoção, quanto a união mística, elas acontecem no mesmo instante. Porém, em ordem. Na perspectiva arminiana, a conversão antecede a regeneração. Por quê? Porque dentro da conversão existe a fé. E na perspectiva arminiana, a fé ela antecede a regeneração, porque a pessoa primeiro crê e se arrepende para aí sim ela ser regenerada. Isso por quê? Porque a pessoa estava totalmente perdida em seus pecados, totalmente depravada. No sentido depravada aqui que a gente fala é porque ela foi maculada pelo pecado em todas as suas áreas, era escrava do pecado, tendenciosa ao pecado. Mas o Espírito Santo intervém sobre essa pessoa com aquilo que nós nomeamos de graça preveniente. A pessoa ela ouve a pregação do Evangelho, o chamado, e ela, pela ação do Espírito Santo, recebe essa graça preveniente. Uma preparação que o Espírito Santo faz no coração dessa pessoa, é até chamada também de predisponente, porque ele causa essa predisposição para que ela agora possa ser livre para escolher. E aí, se ela querer crer no Evangelho que ela ouviu, na ação do Espírito que veio a ela, aí sim ela é regenerada. Então, é nessa ordem que o arminianismo ele prega, que a conversão ela vai anteceder em ordem a regeneração. Claro que acontece tudo ao mesmo tempo, cronologicamente falando. Então, há essa operação, essa ação graciosa e poderosa do Espírito Santo. O certo é que, pelo que nós vimos aqui, não é da carne nem do sangue, mas é o Espírito Santo de Deus operando em nossas vidas
em tudo, de forma grandiosa e graciosa. O segundo tópico que é levantado aqui pelo autor vai ser a justificação, como nós já tínhamos dito. E ele vai apresentar a justificação na perspectiva nossa evangélica e protestante. Porque a nossa perspectiva protestante e evangélica se difere totalmente da ideia católica. O catolicismo vai ensinar que a justificação é uma espécie de infusão de justiça ou de graça. A pessoa, quando crê, recebe uma parcela de justiça. Deus, à medida que ela vai pecando, Deus vai retirando, porque ela está em pecado, e ela precisa ir para o padre, fazer os rituais, para que ela receba de novo essa parcela de justiça, à medida que ela vai fazendo as penitências e etc. Só que o problema disso é o que Lutero falou. Nunca ninguém consegue ser justo dessa maneira, porque o ser humano peca muito mais. O homem é mau, o ser humano é mau por si. Como é que ele então poderia ser justificado ou justo diante dos olhos de Deus? Então, a grande defesa nossa, protestante, evangélica, vai ser a da justificação posicional, ou justificação imputada, ou justificação pela fé somente, como nós pregamos. Por quê? O primeiro subtópico vai falar sobre isso. Porque o ser humano, ele é mau, como a gente já falou. Ele é tendencioso ao mal. Ele os seus atos de justiça são maus. Como a Bíblia diz, são trapos de imundície. Então, por si, o homem não consegue ser perfeito. Por isso que a justificação sobre nós, ela vai ser totalmente diferente. Ela vai ser ela tendo por fonte a graça de Deus e ela tendo por base a obra de Jesus. Ninguém é justificado por obras em si. As obras não nos justificam. Nós somos justificados pelas obras de Cristo. Essa é a ideia. Por isso que enquanto que a regeneração, como a gente acabou de falar dela, é uma mudança no coração do homem, a justificação, na perspectiva protestante, vai ser uma mudança de posição do homem. Enquanto que a regeneração é algo que acontece dentro do homem, a justificação acontece fora do homem. Enquanto que a regeneração, ela vai transformar a tendência do coração do homem, a justificação, ela vai mudar a posição do homem diante do fórum ou tribunal de Deus. É essa a perspectiva forense que nós temos. Logo, Deus imputa justiça sobre o homem. Por isso que, no segundo subtópico, que é interessante, sendo falado, olha o que o próprio autor diz. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão, e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. São as duas partes da justificação que nós falamos. A justificação não é apenas perdão de pecados, porque mesmo que o ser humano ele conseguisse o perdão de pecados, ele não seria justo, porque ele não tem obras de justiça ao ponto de fazê-lo de forma meritória justo diante dos olhos de Deus. Não é apenas o perdão de pecados. O lado positivo da justificação é que Deus, ele imputa, ele concede, ele declara o homem justo pelo que Cristo fez. E aqui nós estamos vendo a parte substitutiva da cruz, o que nós chamamos de vicariedade da cruz. Jesus na cruz, ele leva a nossa maldição, os nossos pecados caem sobre Jesus, e a justiça de Jesus, ela nos é imputada, nos é creditada. É o que eu gosto sempre de dizer, é como se eu estivesse devendo o olho da cara em algum lugar, meu nome estivesse no SPC, e alguém fosse lá, pagasse a conta, mas não só pagasse a conta, mas me desse todo o crédito para poder comprar o que eu quisesse lá, no nome dele, dessa pessoa. É isso que Jesus fez. Ele não só apagou os nossos pecados, ele não só pagou a nossa conta, ele nos deu o crédito de justiça,
Por isso, diante dos olhos de Deus, nós somos justos pelo que Cristo fez. E qual é a consequência disso tudo? Está aqui no terceiro subtópico. Sabe qual é? É que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mais ainda, nós antes que éramos inimigos de Deus, agora nós somos amigos de Deus. Nós temos paz com Deus, Romanos 5:1. Nós temos agora livre acesso à sua glória. Nós agora somos considerados por Deus pessoas justas, corretas, direitas. Por quê? Porque em Cristo nós somos feitos justos. Deus, quando nos vê, não nos vê, Ele vê Jesus. Por isso nós somos justos diante dos olhos de Deus. Isso é justificação. Por fim, a santificação. Como eu falei, regeneração e justificação fazem parte da parte inicial da salvação. É um ato imediato. Santificação é um processo. Começou no dia que você foi salvo e vai terminar só no dia que você vai ser glorificado. O autor é feliz em em apresentar logo sobre a santificação os dois tipos de santificação. O que é a santificação posicional, que é o primeiro tipo, ela acontece junto com a justificação. Eu não fui feito apenas justo, mas diante de Deus eu também fui feito santo. Isso é a santificação posicional. Minha posição agora é de santo diante de Deus e também na igreja, porque a igreja de Cristo é santa. Mas como a ênfase que é falada aqui é a santificação processual, então, quando você foi salvo, você agora entrou num processo de santificação. O que é a santificação? A santificação é Deus agora transformando os meus hábitos. Enquanto que a regeneração mudou a tendência do meu coração, a justificação, a minha posição diante de Deus, a santificação vai ser o processo em que eu vou ter os meus hábitos transformados. O que é um hábito? É um costume. São um costume de atos que eu tenho. O vício de pecados que eu tinha. Agora, na santificação, eu vou estar vencendo esse costume, esse hábito. Se antes eu tinha o hábito de mentir, eu vou lutar contra esse hábito agora, porque o Espírito de Deus vai estar em mim, me impulsionando contra isso. É uma ação cooperativa. Nós vamos estar cooperando com o Espírito Santo e nós vamos estar vencendo esse mau hábito. Se antes eu tinha o hábito de falar demais da vida dos outros, o Espírito de Deus vai estar me importunando para que eu deixe aquilo. E se eu estou em Cristo, eu vou estar vencendo isso dia após dia. Santificação justamente é isso. O mal que eu fiz ontem, eu não vou fazer hoje. O mal que eu fizer hoje, eu não vou fazer amanhã. Dentro da santificação também tem duas partes. A primeira é eu deixar de fazer o mal que eu fazia. E a segunda parte, o bem que eu não fazia, eu passar agora a fazer. Então são os dois lados da santificação. O lado negativo, deixar de fazer o mal. O lado positivo, agora fazer um bem que eu não fazia. E um outro detalhe dentro da santificação, que eu acho interessante falar, é que ela, mesmo sendo progressiva, porque é crescente, a santificação ela é crescente, mas nós, como somos seres humanos, vivemos uma oscilação às vezes. Há momentos de pico, há momentos de declínio, mas uma coisa é certa, quem está em Cristo vai viver essa oscilação crescente. Nós vamos crescer, melhorar e nos aperfeiçoar diante da presença de Deus. Isso é que é grandioso. É o que Paulo diz, crescer de fé em fé, de glória em glória, até um dia chegarmos à estatura de varão perfeito. Por isso que no decorrer da nossa vida, nós vamos passar por correções de Deus, nós vamos passar por provações, porque a tribulação vai produzir em nós a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Nós vamos estar crescendo, nos aperfeiçoando, crendo que Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai terminar. Essa é a grandeza da santificação. E claro, o clímax da santificação é a glorificação. F.F. Bruce diz uma coisa bem interessante, que a santificação é o início da glorificação e a glorificação é a plenitude da santificação. Ora, esse processo que Deus começou em nós, ele realmente mostra a grandeza de Deus em nossa vida,
mostra o novo homem que Cristo fez a gente ser. E o autor ele vai falar justamente isso no terceiro detalhe do terceiro ponto, quando ele fala: a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Portanto, essa lição, ela trouxe para nós esse resumo desse processo salvador de Deus em nossas vidas. E isso é que é interessante. Nós vimos como Deus criou o homem, no começo da revista. Nós vimos a decadência humana pelo pecado. Nós vimos a realidade humana nas lições que falaram de múltiplos assuntos. Vimos o homem perfeito que é Jesus e o que ele fez por nós. E vimos o que ele faz em nossas vidas quando nós cremos e temos ele como referencial. E tudo isso pela operação do Espírito Santo que age continuamente em nossos corações. E nossa alegria é sabermos de uma coisa: nós seres humanos vamos um dia termos um corpo glorificado e estaremos para sempre ao lado do nosso Senhor. Essa é a nossa esperança e é essa a nossa confiança. Que Deus abençoe a todos e que tenha sido de grande valor essa aula para vocês. Deus abençoe a vocês.